Olá, amigos! Sejam bem-vindos a esta videoaula. Assista até o final, que tenho um bônus especial para vocês. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui na matéria e compartilhar este artigo com outras pessoas. Desta forma, você contribui com o trabalho e ajuda outras pessoas com este conhecimento. Tenho outros vídeos que podem interessar. Eles estão no YouTube. Aqui você pode escolher um deles. Outros vídeos, fiquem à vontade, o assunto é vasto. Neste trabalho abordaremos o dimensionamento de geradores off-grid, também conhecidos como isolado, autônomo, etc. Existem vários métodos para dimensionar um gerador off-grid. Vamos seguir por este caminho, mas fique ciente que existem outras alternativas. Bom, qual é o conteúdo básico desta videoaula? Escolha dos módulos fotovoltaicos. Escolha do controlador de carga. Dimensionamento do banco de baterias. Escolha do inversor e avaliação econômica do projeto. Devemos seguir estes 7 passos. Todas as etapas são relevantes. Saltar uma dessas etapas pode trazer alguma complicação na frente. Quais seriam estes 7 passos? Escolha do local de instalação dos equipamentos, calcular o consumo, decidir a tensão contínua de operação das baterias, decidir a autonomia da instalação, verificar a necessidade de operar em corrente contínua ou corrente alternada, verificar a necessidade de um gerador de emergência e dimensionamento da instalação e escolha dos componentes. Antes de iniciar o estudo, vamos fazer uma analogia. Nós estamos vendo aqui, pelo menos tentei desenhar uma caixa d'água com um volume de 36 mil litros, que é o consumo diário de água de um condomínio, por exemplo. A concessionária de água só entrega água no condomínio durante 5 horas por dia. Se a entrada de água for de 1.500 litros durante essas 5 horas, teremos um total de 7.520 litros de água dentro da caixa d'água. Como eu tenho um consumo de 36 mil litros por dia, certamente, após algum momento, vai faltar água. Vamos alterar para a quantidade de água de 3 mil litros por hora durante 5 horas. Eu vou ter acumulado nessas 5 horas 15 mil litros, também insuficiente para suprir o consumo de 36 mil litros por dia. Passando a entrada de água para 6 mil litros por hora durante estas 5 horas, eu teria acumulado 30 mil litros de água na caixa d'água. Ela estará quase cheia, mas como o consumo é de 36 mil litros, em algum momento faltará água. Seguindo o mesmo raciocínio, eu verifico que preciso de no mínimo 7.200 litros por hora de água durante aquelas 5 horas de entrada de água pela concessionária, para que eu faça o equilíbrio e o balanço de água, de tal modo a não faltar água. Se quiser uma segurança maior, de tal modo que não falte água, se a concessionária não cumprir as 5 horas, teremos que entrar com a vazão superior a 7.200 litros por hora. Por que desta analogia? O Sol é mais ou menos assim. Ele só tem durante o dia. Então, tenho que ter um sistema com a capacidade tal que consiga absorver aquela disponibilidade de energia solar que eu tenho naquele tempo para atender às necessidades diárias e noturnas do cliente. E ainda levar em conta a autonomia.
vamos iniciar nosso dimensionamento de um gerador fotovoltaico off-grid. O primeiro passo é escolher o local de instalação dos equipamentos. Na verdade, escolher o local de instalação dos equipamentos serão relevantes 2 pontos. O primeiro ponto, a instalação será em solo, em telhado. E o segundo ponto é determinar a localização geográfica da instalação, ou seja, suas coordenadas GPS, latitude e longitude. Normalmente, a gente vai colocar ou instalar estes módulos com uma inclinação igual à latitude do local, quando for possível. Se estamos no hemisfério sul, caso da maior parte do território brasileiro, os módulos devem ser instalados voltados para norte. Não necessariamente, mas para norte teremos uma produção melhor. Também conhecendo o posicionamento da instalação, ou seja, suas coordenadas GPS, podemos determinar a radiação solar do local e o número de horas de sol equivalente naquele local. É importante, pois variam de local para local. Em Palmas, a radiação solar tem um valor, em Belo Horizonte tem outro, São Paulo é diferente, Florianópolis é diferente, Porto Alegre é diferente. Então, esta variável é muito importante na determinação e no andamento do projeto. Se entrarmos no site do Presesb, com as coordenadas geográficas do local da instalação, eu consigo obter as informações que preciso. Podemos ver aí na figura o site e o endereço, e ele está disponível aqui. Posso ver na figura que escolhi o pior caso, esse caso assinalado aí em azul, onde eu fiz um quadrado aí. É o que eu uso para o projeto off-grid. Como estamos usando módulos fotovoltaicos, o projetista deve comparar a energia disponível do Sol e as demandas reais de energia em um ano típico. O pior mês será quando a proporção entre a energia solar disponível e a demanda de energia for mais desfavorável. A energia solar disponível durante aquele pior mês deve ser escolhida como base do projeto da nossa instalação. O segundo passo seria calcular o consumo de energia em kWh do cliente. Neste caso, vou tomar como exemplo uma estação de bombeamento, onde ela tem que funcionar off-grid durante 24 horas por dia, ou seja, o sistema é ininterrupto, não para. São 24 horas funcionando. Serão 2 bombas de água de 0,75 kW monofásica, 220 volts, corrente alternada, 60 Hz, funcionando ininterruptamente durante 24 horas. Então, podemos ver na figura, temos 2 bombas, vezes 0,75, vezes 24 horas, teremos um consumo de 36 kWh por dia. Então, calculado o consumo, ver a planilha. Eu lancei nessa planilha os dados da carga, né? É um motor elétrico, a quantidade são 2, a potência 0,75, ela calculou a potência total, 1,5. Eu separei o tempo de funcionamento em tempo de funcionamento à noite e tempo de funcionamento durante o dia. A soma faz um total de 36 kWh por dia. Essa tabela, eu posso ver que tem linhas adicionais onde eu posso lançar outras cargas. Mas aqui no nosso exemplo, nós só temos essa carga, só temos essa bomba. O terceiro passo é decidir a tensão contínua de operação das baterias. Geralmente, as baterias encontradas no mercado são 12 volts, mas nem sempre é economicamente viável usar 12 volts. Neste caso, fiz uma escolha de tensão de operação de 48 volts corrente contínua. Optei por 48 volts por experiência, mas a gente pode alterar isso posteriormente. Podemos ver pela figura para ajudar a decidir a tensão de operação.
essa tensão de operação está conectada com a faixa de consumo. Então, pela faixa de consumo, escolhemos a tensão de operação do grupo de baterias. O próximo passo é decidir a autonomia da instalação, ou seja, suponhamos que por um motivo qualquer eu não tenho sol pleno durante todo o dia. Quantos dias eu vou conseguir de autonomia para o sistema continue operando mesmo na falta de sol? Eu vou considerar nesse exemplo 2 dias de autonomia, mas também é possível alterar posteriormente. Agora eu vou verificar a necessidade de tensão de operação do sistema. Se ele vai operar em corrente contínua ou se ele vai operar em corrente alternada. Nosso caso aqui é simples. Nós já sabemos que os motores das bombas são 220 volts de corrente alternada. Então, eles vão operar em 220 volts de corrente alternada. Ok? O próximo passo é verificar a necessidade de um gerador auxiliar. Hoje o cliente já trabalha com gerador diesel. Ele quer um sistema de energia solar para ter uma energia sustentável, mas vai continuar com o gerador auxiliar dele. Então, a resposta é: o cliente quer usar um gerador de emergência. Cabe alguns pontos importantes aqui. Geralmente, em instalações importantes, se usa uma autonomia de 3 a 5 dias. Mas como o cliente já tem um gerador auxiliar de emergência, baixamos a autonomia para 2 dias. Também para reduzir o valor do investimento. Mas nos cálculos que veremos a seguir, vamos usar alguns fatores de sobrecarregamento. Vamos iniciar agora o dimensionamento da instalação e escolha dos componentes. Aqui vamos escolher os módulos fotovoltaicos a serem usados. Preciso também determinar a orientação destes módulos, a radiação solar incidente e o número de módulos necessários, calcular as baterias necessárias, calcular o controlador de carga, calcular o inversor em função do consumo CA, da tensão de bateria e da tensão de instalação do cliente. Quaisquer que sejam os critérios de projeto final, um projetista deve ser capaz de determinar a demanda de energia esperada em kW ou em kVA, as necessidades de energia em kWh dia, determinar o tamanho do gerador fotovoltaico em kW-pico e a capacidade do banco de baterias em ampere-hora ou em watt-hora, necessários para atender os requisitos do cliente final. A seleção do sistema de montagem dos painéis mais adequado, determinar a tensão contínua apropriada do banco de baterias, determinar a capacidade nominal do banco de baterias, determinar o tamanho do inversor em VA ou em KVA para atender aos requisitos básicos do usuário final e garantir que o tamanho de módulos, bateria e quaisquer inversores conectados à bateria sejam combinados, ou seja, formem um par adequado. Vamos partir agora para o dimensionamento da quantidade de módulos necessários. Então, na busca da quantidade de módulos necessários, estando localizado em Palmas, usarei hora de sol pleno igual a 4,64 kWh metro quadrado dia. Este dado foi retirado da tabela do CRESESB. Prosseguindo com o cálculo, peguei a produção corrigida de 39.030 Wh e dividi pelas 4,64 horas de sol pleno. Eu obtive uma potência de 8.411 watts. No próximo slide, a gente vai ter uma planilha onde explicarei como os 36.000 Wh viraram 39.030 Wh. Então, usando agora módulos de 335 watts,
temos o seguinte. Coloquei as características desse módulo aí. Tensão de circuito aberto, a corrente de operação, a tensão de operação no ponto de potência máxima e a produção esperada desse módulo de 42 kWh por mês. Então eu dividi a potência que eu encontrei acima pela potência da placa, encontrei um valor de 25,11 módulos, arredondei e fiquei com 25 módulos. Peguei novamente a potência, a energia corrigida de 39.030 Wh, transformei em kWh, multipliquei por 30 e obtive o consumo mensal de 1.170,9 kWh. Dividi pela produção esperada e cheguei a 27,88. Arredondei para 28 módulos de 335 watts. Bem, nós estamos então entre 25 e 28 módulos. Na realidade, esses módulos de 335 watts, eles nunca serão na prática 335 watts. Principalmente nas condições operacionais de campo. As condições em OCT, esses módulos de 335 watts, na verdade, são 248,10 watts cada. Se eu dividir essa produção, essa potência encontrada de 8,411 por 248,10, eu chego à conclusão de 33,9 e arredondei para 34 módulos. É lógico que aqui no local em Palmas, a radiação solar varia diariamente, mensalmente, e muitas vezes era maior que 1000, que é o valor que foi usado para determinar as condições de NOCT. Então, no decorrer do trabalho, a gente vai encontrar a melhor situação. Na planilha, eu tenho esses dois métodos. O método 1 pelo consumo diário e o método 2 pelo consumo mensal. Eles podem parecer idênticos, mas na verdade é para esse caso aqui, porque tem alguns clientes que não funcionam durante 30 dias, eles funcionam durante alguns dias apenas no mês. Então isso implicaria em cálculos diferentes, tá? Mas no caso aqui, o funcionamento é por 30 dias. A quantidade de módulos que eu vou trabalhar, eu cheguei aqui através da planilha, está entre esses dois números, 25 e 28 módulos. Se eu for levar em conta as perdas no local de operação, o melhor seria 34 módulos, mostrado anteriormente. Mostra aqui que eu usei o método consumo igual a 1,10 vezes o consumo durante o dia, mais 1,08 vezes o consumo durante a noite. Então, usando esse método, eu corrigi o consumo de 36 kWh para 39,03 kWh, que é aproximadamente aquele fator de sobrecarregamento que eu mencionei no slide referente à necessidade de geração de emergência. Em um design padrão, a capacidade da bateria é feita com base na necessidade de energia diária total, enquanto em um conceito de design mais inteligente, o dimensionamento da bateria é feito com base na necessidade de energia noturna total e de 5 a 8% da necessidade de energia diurna. Em um projeto padrão, a capacidade da bateria é decidida com base na necessidade total de energia diária. Ele não separa entre a necessidade de energia diurna e a necessidade de energia noturna. No entanto, a diferença entre as abordagens de projeto não parece substancial se houver pouca ou nenhuma carga diurna e necessidade de energia diurna, mas faz uma diferença considerável se houver uma necessidade considerável de energia durante o dia. Para uma carga diurna, não há necessidade de armazenar uma grande proporção de eletricidade, corrente contínua gerada dos módulos solares na bateria. Em vez disso, a eletricidade contínua pode ser convertida diretamente em eletricidade AC através do inversor. Isso resultaria não apenas em melhorar a eficiência de todo o sistema, em cerca de 5 a 7%, mas também levaria a uma capacidade menor da bateria e assim reduziria o capital, bem como o custo de substituição de bateria. No entanto, a capacidade da bateria deve ser selecionada de forma que possa cuidar da flutuação repentina da radiação solar,
como o movimento rápido das nuvens resultaria em uma queda repentina da radiação solar. Portanto, para atender aos pontos acima, em média de 5 a 8% da necessidade de energia diurna pode ser adicionada à necessidade de energia noturna, para descobrir a necessidade de energia diária ideal, que é usada para projetar a capacidade da bateria. Então, aqui eu falei isso só para dizer que não existe um critério definido. O projetista tem que escolher aquele melhor caminho. Existem várias alternativas. Ele procura, dentro da experiência, aquela que é melhor lhe atenda. Aqui cabe algumas ressalvas importantes. O número de horas de sol influencia diretamente nos resultados. Quanto menor as horas de sol diário, mais módulos serão necessários. Nem sempre existe a garantia que teremos sol pleno todo dia. Então, temos o fator de segurança, por exemplo, um deles, a autonomia. Como se trata de um sistema off-grid ininterrupto, as baterias serão a fonte de energia. Então, esses módulos carregarão as baterias, essas conectadas a inversores que suprirão a energia aos motores. Queria fazer um adendozinho aqui, porque eu sei que tem muitos sites aí na internet que vendem kits prontos, kits que geram, por exemplo, 6 kWh, 12 kWh, 15 kWh. Só que quem está fazendo a especificação tem que ficar atento. Esses kits com essas produções, eles não produzem, eles não fazem essa geração. Por exemplo, se tiver em Palmas vai ser uma geração, porque o material é o mesmo. Se tiver no Rio de Janeiro vai ser outra geração, se tiver em São Paulo é outra geração, se tiver em Florianópolis é outra geração. Então, quem está comprando esses kits tem que ficar atento. E o leigo que compra para a internet não sabe de nada disso. Ele acha que é só chegar lá, viu quantos kWh e sair comprando. Mas esses kits, eles são padrão e eles vão gerar quantidade de energia kWh diferente em locais diferentes. Bom, vamos entrar aqui agora no dimensionamento das baterias estacionárias. Coloquei aqui esse datasheet de uma bateria, que é a que a gente vai usar no nosso estudo. Para que a bateria tenha uma longa vida útil, a capacidade nominal de ampere-hora da bateria geralmente precisa ser substancialmente maior do que a capacidade de ampere-hora realmente necessária para operar a carga de forma confiável, devido às perdas no sistema e ter a reserva necessária para lidar com aumentos de curto prazo na carga. Além disso, a bateria envelhece, sua capacidade efetiva diminui. Algumas pessoas podem argumentar que se alguma das cargas estiverem funcionando durante o dia, a capacidade do banco de baterias não precisa ser baseada no uso diário total de energia. Ela pode ser reduzida devido às cargas diurnas sendo fornecidas diretamente pelos módulos fotovoltaicos. No entanto, a radiação solar disponível pode variar muito no dia a dia. Então, a melhor prática e a recomendação dessa diretriz é determinar a capacidade necessária da bateria com base no uso diário total de energia. Isso não só ajuda a garantir que o sistema opere de forma confiável, também prolonga a vida útil das baterias, uma vez que é menos estressado durante os períodos noturnos. Se o sistema não incluir um gerador de emergência que possa fornecer carga extra no banco de baterias, então os módulos solares devem ser superdimensionados para permitir o carregamento de equalização do banco de baterias. De outra forma, a vida útil da bateria será reduzida devido ao fato de ela permanecer parcialmente carregada por muitos dias, principalmente durante os dias nublados. Isso leva à sulfatação da bateria e à perda de capacidade ampere-hora da mesma, a menos que uma carga de equalização seja realizada logo após a sulfatação ocorrer. Portanto, ao projetar um sistema solar, a matriz deve ser superdimensionada em pelo menos 20% para permitir uma rápida e completa carga das baterias e fornecer carregamento de equalização quando necessário. Um fator que a gente pode considerar está próximo de 20%, um fator de sobrecarregamento próximo de 20%. Ele também vai cobrir efetivamente o envelhecimento do módulo solar nos primeiros 10 anos de uso.
Considerando uma autonomia de 2 dias, o que seria autonomia? O número de dias que o gerador solar continuará operando mesmo na falta de sol. As baterias serão especificadas pela tensão contínua e pela corrente em ampere-hora. Na folha de dados acima, entendeu? Eu escolhi uma bateria com capacidade de 200 ampere-hora em C10, uma tensão de 48 volts. Para isso eu precisei ligar 4 baterias em série, então eu formei um grupo de 48 volts com a capacidade de 200 ampere-hora. Então esse conjunto que eu vou usar. Eu peguei a potência que eu preciso durante as horas de funcionamento noturna para dimensionar a capacidade da bateria. O número que eu tenho, que eu tirei no período de funcionamento noturno, era 28.500 Wh, dividi por 48 e cheguei à conclusão que eu preciso de um número arredondado de 594 amperes. Então, esse 594 amperes, eu multipliquei por 2, que é o número de dias de autonomia, e cheguei a 1.188 amperes. Considerando as características dessas baterias, como profundidade de descarga 70%, eficiência 90% e mais a eficiência do controlador de carga de 95%, eu apliquei tudo isso aqui e cheguei à conclusão que eu preciso de um conjunto que forneça 1.985 amperes hora. Continuando, eu estou usando bateria estacionária, então, de 200 amperes hora em C10. Nós temos, dividir então 1985, foi o número que eu encontrei, dividido por 200, eu preciso de 9,925. Arredondei para 10 conjuntos. Cada conjunto tem 4 baterias, então preciso de 40 baterias. Então, como opção inicial a ser verificada posteriormente, vou usar 10 conjuntos de bateria, fazendo um total de 40 baterias. Da planilha também, eu já saio com essas informações. Apenas anotei aqui o que a planilha me fornece. Então, eu tenho uma planilha que faz automaticamente todos esses cálculos. Vamos agora ao dimensionamento do controlador de carga. A função do controlador de carga seria fornecer a corrente uniforme e proteger a bateria contra excessos de recarga. Grosso modo, seria como uma boia numa caixa d'água. Bom, como que eu dimensiono esse controlador de carga? Pode ser função da tensão de trabalho do sistema, no caso 48 volts, e a maior corrente exigida. Eu vou calcular a corrente carga e a corrente consumo, e vou usar o maior valor. O consumo, eu já calculei, é 6.465 watts. Dividido por 48 volts, eu cheguei à conclusão que eu preciso de 134,70 amperes, eu arredondei para 135 amperes. Pela carga, seria 28 módulos de 335 watts, dividido por 48, 195,42 amperes, 196 amperes. Então, eu preciso de uma corrente de 196 amperes, que é o maior valor entre os dois. A princípio, eu vou usar 3 controladores de 60. Eu sei que está um pouquinho abaixo do 196, mas na frente a gente vai entender por quê. A potência, então, 60 amperes vezes 48, 2.880 volts. Esse controlador ele pega 3.000 watts, então está dentro do permitido. Continuando aqui a planilha, o consumo foi 28.500, hora de sol pleno 4,64, achei a potência 6.465, a tensão 48 volts, cheguei a 135 amperes, ou seja, o arredondamento de 134,70. Da outra maneira, eu cheguei à conclusão que são 195,41 amperes, baixei para 195. Estou usando o maior valor, que é 195. Então, eu estou usando 3 controladores de 60 amperes. Ele tem entrada de 140 volts e saída de 48 volts. Eu sei que 3 vezes 60 dá 180, é menor que 195, mas eu tenho motivos para fazer isso. Aqui são as especificações técnicas do controlador. Esse fabricante aqui tem opções de 12, 24, 48 volts em 60 amperes. Eu vou usar 48 volts em 60 amperes, porque aí eu tenho uma potência maior. A tensão máxima suportada na entrada é 140 volts. Eu tenho aqui as tensões de carga, flutuação e religamento. E em 48 volts eu tenho a potência assinalada aqui de 3.000 watts, que me atende. Note que a tensão máxima suportada é de 140 volts para este controlador de carga.
Isso vai limitar o número de placas em série. Eu vou ver que serão 3 placas. Como serão 3 modos em série, cada modo tem um VOC de 45,44, a tensão de circuito aberto. 45,44 vezes 3 dá 136,32 volts, que é menor que a tensão aqui de circuito aberto, que é 140 volts. Bom, note que a potência do controlador depende da tensão de saída. Por esse motivo, usamos 48 VCC. Se a gente usar 24 volts, ou seja, se a gente programar esse controlador para 24 volts ou 12 volts, a potência que ele vai poder gerenciar é muito menor, ela diminui. Dá para ver aqui que vai diminuir. Em 12 volts é 828 watts, em 24 volts é 1650 e em 48 volts, que está assinalado aqui em vermelho, é 3000 watts. Então fica claro entender. Esse controlador ele tem um reconhecimento automático da tensão de bateria. Então sempre deve se conectar primeiro nos terminais da bateria, para que ele identifique a tensão de operação das baterias. A seguir, conecte-se os modos na entrada do controlador. É muito importante instalar uma seccionadora fusível entre modos e controlador, para facilitar a desconexão dos modos em caso de manutenção. Na desconexão, sempre desligue primeiro os módulos. Nunca instale baterias com módulos fotovoltaicos sem controlador de carga, sob risco de perda da bateria, risco de explosão e incêndio, sem mencionar a perda de garantia. Vamos ao dimensionamento dos inversores. No mercado, existem vários tipos e modelos de inversores. Os mais comuns são onda senoidal pura e onda senoidal modificada. A questão de usar um tipo ou outro depende muito da aplicação, aliado à questão preço. Neste exemplo, pelo tamanho e responsabilidade do sistema, estamos usando onda senoidal pura. O inversor ele é definido basicamente pela tensão de entrada, no nosso caso aqui nós chegamos que 48 volts, e pela tensão de saída que necessária, de acordo com as cargas do cliente, no caso aqui é 220 volts, corrente alternada monofásica, mais a potência que eu preciso para empurrar as cargas. É o que a gente vai determinar aqui agora. Note, eu fiz um croquis aqui, né? Que eu posso trabalhar com 12, 24, 36 e 48 volts. Nesse caso é um inversor de 48 volts, corrente contínua na entrada. E a saída, eu vou usar 220 volts, corrente alternada. O dimensionamento do inversor vai ser feito pela potência da carga, pois o inversor somente irá suprir a demanda da carga. A fonte básica de energia, nos momentos que não tem sol, são as baterias, que se abastecem dos módulos solares. E ele tem que absorver energia tal para suprir o consumo diurno e noturno durante as 24 horas. O inversor, na verdade, não tem que ficar gerenciando essa transformação. Ela é executada pelo controlador de carga. O inversor somente irá fornecer os 220 volts na potência que a carga exige. A nossa carga são 2 motores de 75 kW. Acredito que esses motores não partem simultaneamente, então acredito que um inversor de 3 kW atenderia. Quer dizer que o dimensionamento aqui foi mais pelo bom senso. Além disso, é provável que esse inversor entregue esses 3 kW somente a 25 graus centígrados. Se a temperatura estiver a 45 graus centígrados, a potência cai para 2,2. Se estiver a 65 graus centígrados, a potência cai para 1,7. Então é importante a instalação desses inversores em um local bem ventilado, pois a temperatura afeta sim a potência de saída do mesmo. Aqui eu tenho um croquis inicial da nossa situação, como vai ficar o projeto. Eu tenho o controlador de carga, antes eu tenho as placas, o controlador de carga, as baterias, os inversores e os motores. As placas, nós estamos trabalhando de 25 a 28. Elas são de 335 watts. Corrente, ponto de máxima potência, 8,79. A tensão, 38,1. E a tensão de circuito aberto, 45,44. O controlador de carga ele admite até 140 volts corrente contínua na sua entrada. E a corrente dele é 60 amperes. Se eu dividir os 140 volts do controlador pela tensão VOC da placa, que é 45,44, eu cheguei a 308. Significa que ele aceita até 3 modos dessa potência em série.
Então o controlador a seguir joga nas baterias. A gente tinha dimensionado que tinham 10 conjuntos de bateria, 48 volts. E o inversor é de 3 kW. Bem, aqui eu tentei representar o controlador de 60 amperes. Ele joga 60 amperes na saída e a tensão de saída ela vai variar de 52,9 a 57,6, dependendo da situação do banco de baterias. Eu determinei que eu posso colocar 3 modos em série, então está em 3 modos de 335 em série, e são 3 conjuntos para fazer a necessidade que eu tenho. Então, na verdade, aqui, cada controlador ele está pegando 9 módulos. Então, 8,79 amperes vezes 3, porque são 3 conjuntos, e a tensão é 38,1 volts vezes 3. Pelo produto aqui, eu cheguei à conclusão que essa potência de entrada é 3.014 watts. Então, eu vi que, como são 3 controladores, serão 9 modos por controlador e 27 modos no total. Então, teremos 27 modos de 335 com 3 controladores de 60 amperes, 3.000 watts, 145 VDC de entrada. Baterias serão 9 conjuntos, então cada controlador pega 3 conjuntos na sua saída. Embora os cálculos tenham mostrado 28 modos e 40 baterias, temos que fazer uma adequação para não onerar demais o projeto. Ou seja, eu tenho que adequar o projeto a uma situação real, para não ficar uma coisa difícil de execução. Então, resumindo, teremos 36 baterias de 240 amperes hora, 12 VCC. Essa bateria, a placa dela marca 240 amperes hora, mas na verdade em C10 ela fornece 200 ampere hora. 27 modos de 335, 3 controladores de 60 amperes e um inversor de 3 kVA. Custo total, R$120 mil. Veja, é um custo bem elevado. Essas baterias, elas são caras. Então, esse ainda é um gargalo para o sistema off-grid. O custo das baterias e a questão do uso racional das mesmas, para que elas não se desgastem prematuramente e implique uma substituição das mesmas antes do investimento se pagar. Obviamente que tudo isso que eu apresentei aqui, ele está respaldado por uma planilha que eu tenho. Eu vou sim mostrar algumas telas da planilha, só para vocês entenderem. Aqui é a tela de entrada de dados, onde você entra com o consumo, com as cargas de consumo em corrente alternada e em corrente contínua. No meu caso aqui não tem nada em consumo em corrente contínua. A segunda parte da planilha é o número de módulos. Vou calcular pelo método 1 e pelo método 2. Embaixo tem um cálculo das baterias. Depois o dimensionamento do controlador de carga e o dimensionamento dos inversores. O inversor ele admite uma certa sobrecarga. Bem, aqueles que tiveram a paciência de acompanhar essa aula até o final, deixem um like, me mandem um sinal que eu envio essa planilha totalmente de graça, onde você pode fazer o seu próprio dimensionamento em casa, tranquilo ou no trabalho. Eu acho que essa planilha ela vai ter uma aplicação legal e aqueles que tiverem sugestões podem me mandar que a gente vai tentar adequar. Obrigado a todos. Agradeço mais uma vez pela paciência e até a próxima vez.